Então vamos dar sequência, né, agora às nossas conversões de datas. Então muitas das vezes também a gente vai ter que fazer o quê? Você vai, na sua origem vai ter um formato de data específico, né? Vamos supor lá no formato padrão de Greenwich, sei lá, usa ali horas padrões, né? Também tem o formato diferente, que é o padrão americano, por exemplo. Ou então você tem que pegar esse padrão e transformar no brasileiro, por exemplo, né? No nosso padrão brasileiro, que ali ó, é ano, mês, dia, mês e ano, né? Por exemplo, a gente confunde um pouquinho. E o padrão americano é o contrário, é mês, ano primeiro, depois o mês, depois o dia, se não me engano. Então a gente vai fazer todos esses tratamentos de datas ali, né? Às vezes confunde mesmo, a gente vai fazer tudo isso aqui na linguagem Python também para facilitar a sua vida, né? E aí, você vai lá nesse script, ó, no set.conversão de dados, né? E vai rolar para baixo aqui, né? Tem muitas coisas que a gente fez em aulas anteriores. Você vai rolar para baixo aqui, ó, a bolinha do mouse até achar aqui, ó, conversão de datas, tá bom? Deixei tudo bem intuitivo, facinho ali para você achar, né? Esse material deu muito trabalho para fazer, então aproveita ele aí, né? E lembrando que sempre quando você precisar de alguma coisa, você pode vir aqui e consultar, né? Só vai alterar ali pouquinhas coisas, né? Que você pode alterar e já vai funcionar o seu código aí. Você pode pegar isso e replicar para vários projetos, né? Para várias situações do seu dia a dia. Então você tem um material bem robusto ali, né? Além do curso, além do treino que você vai ter um material top que vai te auxiliar ali em projetos futuros, né? Seja ali para consultorias que você vai fazer ou para o seu próprio dia a dia no seu trabalho aí na sua empresa, beleza? Então bora lá, para o nosso data frame eu peguei a mesma coisa, né? Sempre aproveitando o nosso script ali. Eu fui lá no nosso arquivo CSV, né? Tá lá em arquivos, origem, arquivo CSV. Todo o material vai estar disponível para downloads aí para vocês, tá bom? Então no meu arquivo CSV, eu vou importar ele aqui para o nossa linguagem Python, né? Então utilizei aqui, ó, pandas, né? Vou colocar aqui, ó, import pandas spd, vou colocar aqui, ó, coloquei lá na aula anterior, mas ele já está ativo aqui para nós, né? Então pandas pra gente, né? Panda spd, beleza? Coloquei, ó, PD minúsculo, né? Só para executar aqui. Eu fiz o nosso data frame, eu fiz que ele é igual ao quê? pd.read csv, passei o caminho completo aqui, né? Que a gente já viu também. Delimitador, vírgula. Vou dar um executar aqui, ó, só para a gente verificar o nosso data frame, né? Depois eu chamei ele aqui embaixo. Onde a gente vai verificar as 5 primeiras linhas, né? E as 5 últimas. Vai aparecer aqui para a gente aqui também. Beleza, então já vamos começar a verificar ali nossos tipos de dados, né? Agora a gente vai estar mais focado na questão aqui de data, tá bom? Então, o que eu posso fazer? Mesma coisa que a gente aprendeu na aula anterior, né? Coloquei aqui, ó, print, né? df, entre parênteses, a coluna que a gente quer aqui, né? Entre parênteses não, entre colchetes e aspas simples aqui. createAt.dtype. Esse ponto .dtype, você vai mostrar o quê? O tipo de dados, né, dessa coluna. Vamos dar um executar aqui para a gente verificar, ó. Mostrou que na minha coluna createAt está no formato object, que é a mesma coisa que str, né? String. Então, isso aqui, ó, que a gente está verificando no formato data, está no padrão americano, né? Então temos aqui, ó, o ano, o mês e o dia certinho aqui, ó, diferente do nosso padrão brasileiro, né? E mesmo assim, nesse padrão, quando eu importei isso lá aqui para o nosso Python, ele está como, para o nosso VS Code, né? Ele está como objeto, então está como string linda. Então a gente vai ter que fazer o quê? Fazer a nossa conversão de dados, né? Quando eu vou fazer a conversão de dados, de data, eu vou usar uma função diferente, né? A gente usou na aula anterior, colocou o tipo, né? E colocar type e entre aspas, entre parênteses ali, eu coloquei o tipo de dados que eu quero fazer a nossa conversão, né? Agora a gente vai fazer de uma maneira diferente. Então já vi que o formato é string object, né? Quer dizer que está no formato texto. Então como que eu vou converter a coluna de createAt para o formato data e hora? Eu vou utilizar essa função aqui, ó, do pandas, né? Quer dizer, pd.to_datetime, quer dizer, ele vai converter ali uma coluna para mim no formato datetime, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, preste atenção nesses comandos, ó, meu data frame, né? Meu data frame, eu quero que você localize para mim. Ele vai lá, o Python, ó, localiza para mim no meu data frame a coluna de createAt. Beleza, localizou? Eu quero que ela seja igual. Beleza, e agora eu vou passar a igualdade dela aqui, né? E o que vai ser essa minha nova coluna, o que ela vai receber? Ela vai colocar aqui, ó, pd.toDatetime, né? Que ele vai fazer a conversão para datetime. Eu quero converter o quê? Quero converter a minha coluna de createAt. Então eu vou localizar ela novamente, né? Eu posso só dar um Ctrl C e o Ctrl V aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V e colar entre parênteses. Então ele vai converter para toDatetime a minha coluna, né, de createAt lá do meu data frame, que foi o df que eu iniciei aqui, que eu fiz aqui no início, né? Então se eu escrever aqui data frame, se eu colocar outro nome, eu tenho que passar o outro nome do meu data frame aqui embaixo também. Então muita atenção com essas variáveis ali, beleza? Então vou dar um executar aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse script que eu coloquei aqui em cima, né? É para mim ver o tipo de dados. Vamos ver ele aqui, ó. Beleza? E mostrou, o tipo de dados dessa coluna agora que eu já converti, né? Eu passei aqui, ó, o meu bloquinho, né? Eu sempre vou
quebrando o código em blocos para depois eu posso unir tudo ali, né? E eu vou fazendo parte a parte. Funcionou tudo, eu organizo, né? Tira ali o que eu não usei, eu posso executar tudo que ele vai funcionar linha a linha, né? Bloco a bloco e vai funcionar certinho. Então já formou. Então funcionou, ele fez a nossa conversão para o formato datetime aqui. E se eu fosse fazer um filtro, por exemplo, né? Lá no nosso formato, se estivesse no formato texto, algumas filtros que eu fosse fazer, por exemplo, no meu data frame aqui, ó. Beleza, no meu data frame eu quero somente um ano específico, né? O exemplo aqui, ó. Quero o ano que for maior ou igual a 2018 e também quero que o ano seja menor ou igual a 2020, né? Então vai pegar esse critério. Se tiver no formato texto, eu tenho que fazer filtros de outro jeito, né? E aqui, ó, se eu for filtrar um dados específico, eu posso utilizar funções ali do Pandas. Por exemplo, o dt. Né? Quer dizer ali a nossa data, dt.year. Quer dizer, eu vou extrair do meu data frame uma fração. Eu vou extrair ali o ano, por exemplo, do meu data frame, né? Então, eu vou selecionar. Eu quero que o ano daquela coluna específica seja igual a 2018. Só que para mim ter essa função de year aqui, de ano, né? Eu tenho que ter a coluna no formato dados. Senão eu vou localizar o ano de um formato texto. Não tem como, né? Então, tem o texto lá. Tem o texto 0, 1, 2, 3. Como que eu vou extrair o ano daquele texto, né? Então, não tem como, tá bom? Por isso que a gente faz essa conversão, e na maioria das vezes você vai precisar de fazer essa conversão de data antes de fazer os seus filtros, beleza? Então, fiz a conversão, agora eu posso fazer o quê? Posso brincar com meus filtros, né? A gente aprendeu filtros ali logo nas primeiras aulas ali, a gente vai reforçar, passar por eles aqui também. Então, primeira coisa, ó, na minha situação, o que eu vou fazer? Na minha coluna de data, eu quero somente o ano se for maior ou igual a 2018, né? E menor ou igual a 2020. Né? Ele vai pegar um padrão ali entre 2 anos, né? Ele vai pegar do ano de 2018 e também o ano de 2020. Então, vai pegar 2018, 2019, 2020, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou criar um novo data frame, né? Chamei ele aqui, ó, df underline filtrado, só para mim verificar ele ali, né? E o que ele vai fazer? Ó? Ele vai receber o quê? Ele vai ser igual, né? O meu data frame na minha coluna aqui, ó, de create at, depois você dá uma passada no código para fixar certinho, né? E sempre respeitando, ó, meu df eu vou localizar o quê? Entre colchetes, o nome da nossa coluna aqui, ó. Então, do meu data frame eu vou localizar esse create at. Eu quero o quê? Ponto .dt, por isso que eu falei com vocês, a gente tem que converter para a data primeiro, né? Então, ponto .dt e ponto .year, quer dizer, eu quero que lá na minha coluna de data eu localize o ano dela e eu quero que ela seja maior, né? No caso aqui, ó, maior ou igual a 2018, né? Beleza, então esse foi o meu primeiro critério, né? Agora eu passei o e-comercial, que ele vai obedecer mais de um critério, né? Então, quer dizer, ele tem que ser esse critério e também obedecer esse outro critério. E aqui pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V tranquilo, ó. Então, ele estabeleceu o quê? Abriu outro parênteses aqui, né? Para a gente fechar mais um critério, né? E tudo isso vai estar encapsulado nesse colchetes. Lembra, ó. Abriu colchetes, fecha aqui no final. Abriu parênteses aqui, fecha ele aqui também. Então, sempre você vai organizando isso, né? E com o nosso exemplo aqui, você vai identificar bem mais fácil aqui também. Então, o nosso primeiro critério já foi E, quer dizer, vai ter que obedecer o próximo critério, né? Se fosse por acaso ou, se fosse um ou outro, você ia colocar uma barrinha reta assim, né? No Power BI, se eu não me engano, o ou é 2 barrinhas, né? Porque no Python é uma. Então, se for um critério ou outro, vai ser colocar essa barrinha. Se for obedecer os 2 critérios, você coloca o e-comercial, bom? Então, o e-comercial, ele vai obedecer. Se for maior ou igual a 18 e no meu data frame, na minha coluna, né? Era uma setinha, mas foi um quadradinho aqui. Na minha coluna de create at, eu quero localizar aqui, ó, .dt.year, que eu quero que quando o ano dessa coluna específica for menor ou igual a 2020. Vamos ver aqui os nossos dados, ó. Localizou aqui, beleza. Deixa eu ver se tem mais dados aqui. Deixa eu colocar um 20 aqui, por exemplo, né? Beleza? Então ele veio aqui no nosso data frame. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. 30. É isso, tem bem mais dados aqui, ó. Então ele localizou somente ano que tiver 2018 e 2020. Se você vir aqui, ó, e procurar a mais, né? Se colocar 100 aqui, por exemplo, eu ver todos os dados aqui, você não vai achar maior do que 2020, né? Que foi o critério que a gente colocou aqui. Beleza, mas para fazer tudo isso, né? Todo esse filtro, a gente tem que primeiro converter em data aqui, né? Se você não fizer a conversão, né? Demos um bacalhado aqui. Se você não fizer a conversão, não vai funcionar. Agora vamos fazer outra coisa. Eu quero filtrar, por exemplo, um ano específico, né? E um mês específico. Lembra que a gente vai utilizar funções de data? Então, agora há pouco a gente utilizou dt.year. Agora eu vou utilizar também o dt.month, né? Se a gente localizar ali um mês específico. Então, vamos passar novamente, ó. Eu criei um novo data frame, ó. df underline dt2, quer dizer, meu df underline data2. E esse novo data frame, né? O nosso df original tá lá, quietinho, bonitinho lá. Esse meu novo data frame vai receber o quê? Ele vai localizar no meu data frame original, né? Que foi a primeira
que eu fiz lá em cima, né? Importei lá e chamei de data frame, de DF, né? Coloquei aqui. Então, eu vou localizar nesse DF original a minha coluna de data, que é o create add, né? Que eu já fiz a conversão dele. Eu vou querer o quê? Eu quero que nessa coluna de data ele localize o dt.year, quer dizer, o ano. Eu quero que esse ano seja igual a 2018. Igualdade no Python tem que colocar igual a igual, tá bom? Então, igualdade é igual a igual. E se eu quiser representar, né, que seja ali, o meu data frame, por exemplo, a minha variável seja igual, eu passo vários critérios ali, tá bom? Então, é diferente um igual para o 2 aqui. Quando você quiser uma igualdade de filtro, você passa 2 igual a igual, tá bom? Então, dentro dessa data, dentro dessa coluna de data, ele vai localizar somente o ano que for igual a 2018. E também, né, ele vai localizar lá no meu data frame, na coluna de create add, o mês, né? Agora mudei, ó, agora dt.month, quer dizer, mês em inglês, né? Então aqui eu localizei o ano e aqui ele vai localizar o mês. E o mês for igual a 1. No caso, ele vai pegar o mês de janeiro, né, de 2018. Vou pegar o mês 1 do ano de 2018. Vamos dar uma executada aqui, né, para ver. Então, beleza, eu vou colocar aqui, ó, ponto .here, colocar aqui uns 30, vamos ver se tem mais de 30 linhas de dados aqui. Então, não tem, né, só apareceu poucas linhas aqui. Então, ele buscou, ó, o ano só tem 2018 certinho, e agora, assim, ó, na nossa coluna de dia também, ó, de mês, quer dizer, né, só tem do mês 1. E o dia muda, né, somente o mês 1, e o dia que pode mudar, a gente quer o mês específico, tá bom? Então, são alguns filtros ali de data, né, que você pode localizar também. Pega esse script aqui, treina ele, né, aqui a gente está passando linha a linha para ver o que faz, e aí você consegue adaptar também. Outra coisa, né, que é muito padrão, muito que você vai utilizar também, é o exemplo. Aqui a minha coluna, né, tá no formato aqui de, por exemplo, de padrão americano, né, que é o ano, o mês e o dia aqui, beleza? Só que não, agora eu quero o meu no formato brasileiro, que é o mais comum que a gente utiliza. No meu gráfico lá eu quero também que apareça ali, sei lá, no Power BI eu quero que apareça a data certinha. Ou então o meu cliente também solicitou, né, que a minha coluna de data seja no padrão brasileiro. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa, eu vou localizar o meu data frame, né? Tá aqui, ó. Tá nesse padrão aqui. Só que antes de eu fazer essa conversão para o brasileiro, eu tenho que fazer aquela conversão da coluna de texto para a data, né? Então vou chamar aqui, ó, o nosso data frame como se a gente fosse fazer do zero novamente, né? Então vou aqui, ó, cadê? Conversão de data, né? Import PD, expanda SPD, né? Só para a gente zerar ali a nossa consulta. Nossa consulta não, né? Nossa programação aqui. Beleza, então eu fiz novamente, ó. Coloquei o meu data frame como texto, né? Você vê o tipo de dados aqui, ó. Ele vai estar como object, né? Então, primeira coisa, antes de eu transformar ele para o padrão brasileiro, eu tenho que fazer essa conversão primeiro. Eu tenho que converter essa coluna para o formato datetime, para ele mudar o tipo de dados, né? Então, vou repetir aqui novamente, ó. Converti tudo aqui para data. Para quê? Para quando eu buscar um novo tipo aqui, ó, o tipo da data novamente, ele tem que estar no formato datetime. Senão eu não consigo fazer a conversão para o padrão brasileiro, né? Então, primeiro, eu converto a coluna para esse formato, entendeu? Senão você não vai conseguir fazer filtro, não vai conseguir fazer conversão nenhuma ali e alterar para o padrão brasileiro. Sempre você tem que fazer esse to datetime logo lá no início, beleza? Então vamos lá para baixo para a gente verificar como que a gente converte isso para o padrão brasileiro. Então você já converteu lá para o formato, né? Tirou de texto e foi para o formato data. Então vamos à nossa conversão. Aqui embaixo está essa variável aqui, ó, dt underline dt2. Foi o que a gente fez aqui em cima, né? Mas eu vou alterar, ó. Já que eu estou fazendo aqui, ó, o nosso data frame, vou colocar aqui, ó, df, né? df, ele vai localizar no meu data frame, que é essa coluna aqui, ó, de create at, né? Localizou. Eu quero que ela seja igual. Vou passar aqui, ó, data frame novamente, ó. Meu DOF, quer dizer, meu DF, né? Meu data frame, ele vai receber um novo formato. Então ele vai pegar aqui, ó. Ele vai localizar, né? Primeiro ele localizou. E eu quero que ele seja igual o quê? Meu DF, ele vai receber o mesmo nome, né? Vai ser essa coluna create at. Vai colocar aqui, ó, .dt.str time. Quer dizer o quê? Ele vai transformar no formato que a gente especificar entre parênteses aqui, né? E entre parênteses a gente passou o formato que é o padrão brasileiro. Então você vai colocar aqui, ó, entre aspas simples, né? Percentual D, quer dizer, que vai ser ali o dia. Percentual M, né? Quer dizer, month, né? Tudo em inglês ali. Quer dizer que não vai ser dia, não. É day, né? Day em inglês. Percentual, que vai ser o barrinho também. Então, percentual M, que é month, mês em inglês. E percentual Y, que é year, ano em inglês também. Bom, rodou bonitinho, deu verdinho aqui. Agora vamos ver os dados aqui embaixo, né? Coloquei aqui a variável, vou colocar só o DF aqui novamente, ó. DF. Vou colocar em minúsculo, né? DF minúsculo. Beleza, vou rodar o tipo de dados. Agora sim, ó, aqui era no formato que estava aqui, ó, da data, né, e hora, no padrão americano,
a gente transformou solicitando somente a data, né? Somente a data aqui no padrão brasileiro. Então, eu vou ter aqui, ó, o dia, o mês e o ano. Então, dia 11/1 de 2017. E aí vai estar todas as transformações em todas as linhas das nossas colunas, né? E agora, beleza, já aprendi toda a estrutura. Mas como que eu vou fazer isso de um modo bem simples, né? Você mostrou todo o exemplo aí, você foi lá em cima, voltou lá embaixo. Parece que confundiu um pouquinho, né? Para a gente finalizar, a gente vai converter aqui novamente, né? Logo de cara no primeiro comando. A gente vai pegar o data frame, ver ele e já vai transformar para o padrão brasileiro. E aí aqui, ó, já vou fazer um algo a mais. Vou inserir também horas, minutos e segundos, tá bom? Então, aqui em 2 bloquinhos de comando, a gente vai fazer tudo isso aí de uma forma bem resumida. Então, bora lá para o nosso código, né? Vamos fazer isso tudo com poucos comandos aqui. Primeira coisa, import pandas spd, que vai ser ali a nossa biblioteca que vamos interagir com o nosso Excel, né? No nosso caso aqui com o arquivo CSV. Então, eu terminei, ó, meu data frame, dei o nome para ele aqui, ó, de df, ele vai receber o quê? Vai ser igual pd.read_csv, passei o caminho completo aqui, né? Do nosso arquivo e falei que o delimitador dele é 1 vírgula. Beleza, vamos dar um executar aqui. Agora sim, eu já localizei, né, certinho. Agora, o que eu tenho que fazer? Antes de começar a minha transformação de dados, né, eu tenho que ver o formato. Então, eu já sei que isso aqui, ó, tá vindo no formato de texto, né? Se eu quiser ver os tipos de dados, eu posso inserir uma nova linha de código aqui e passar aquele critério que a gente já viu agora há pouco, né? Não vou passar porque eu já sei que está em texto. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer o quê? Converter a nossa coluna de createChat para o formato datetime. Quer dizer que ele está no formato string ainda, né? Não está estruturado para receber nossa transformação. Então, o que eu vou fazer? No meu df, né, que foi o que eu fiz agora há pouco, eu vou localizar a minha coluna de createChat. Eu quero que ela seja igual. Então, vou alterar aqui, né? Então, quero que minha nova coluna seja igual. pd.toDateTime, quer dizer, ele vai transformar o que tiver entre parênteses, né, no formato datetime. E entre parênteses eu passo o quê? A minha coluna. Eu quero, no meu data frame, a coluna de createChat, tá bom? Então, eu estou fazendo ali uma conversão de dados. Feito isso, o que eu vou fazer? Depois que eu fiz a conversão de dados, eu posso até colocar isso em bloco separado, né? Vou dar um Ctrl X aqui, um Ctrl V aqui em cima. Vou dar um Ctrl E para executar. Beleza. Feito isso, ele já converteu. Já que ele converteu para o formato datetime, o que eu posso fazer? Agora eu vou converter para o padrão brasileiro, né? E a gente já fez isso agora há pouco. Então, eu vou localizar, ó, no meu data frame, nessa coluna de createChat, ele vai ser igual ao quê? Agora eu vou passar o meu critério de igualdade, né? Então, essa nova coluna eu vou transformar ela. Então, quer dizer, ela vai ser igual o quê? E aí, eu vou usar a função dt.strTime, quer dizer, ele vai escolher ali um format, né? Como se fosse o nosso format lá no nosso SQL Server. Então, eu vou escolher um padrãozinho, ele vai simplesmente converter para mim. Então, eu peguei, ó, do meu data frame na coluna createChat, dt.strftime. Então, entre parênteses, eu vou passar o critério. Qual que vai ser os critérios que eu vou passar aqui entre aspas, né? Então, já vamos passar por ele aqui. Eu vou abrir e fechar o aspas simples. E vou passar aqui, ó, percentual D, quer dizer, vai ser ou vai capturar o dia ali da nossa data, né? Da nossa coluna de data. Então, vai ser percentual.d, quer dizer, day, que é dia em inglês. E eu vou passar o barrinha, que é o nosso padrão, né? Nosso padrão brasileiro é o quê? Dia, mês e ano. Então, a gente vai passar isso em inglês. Barrinha, percentual M, quer dizer month, né? Quer dizer ali o mês certinho. E depois barrinha eu vou passar percentual.y, quer dizer o ano. Então, ele está capturando dia, mês e o ano ali, tá bom? E agora eu inseri algo a mais nesse, né? A gente não tinha feito isso agora anteriormente. Então, eu inseri o quê? Além do dia, mês e ano, eu inseri o quê? A hora, o minuto e o segundo, né? E aí, também no padrão inglês, né? Hour. E aqui padrão também, a mesma coisa, ó. Vai ser percentual H de hour em inglês, né? Hour, sei lá como pronuncia isso aí. Depois, 2 pontos, vai ser a minha formatação. M, quer dizer, minute em inglês também. A gente vai transformar isso, né? Para minutos em português. E o S de second, quer dizer que é os segundos ali em inglês. Então, vou dar um executar aqui. Agora eu vou só aumentar um pouquinho aqui, ó, para mim sair da frente, né, da câmera aqui, beleza? E olha para você ver. Agora certinho, ó, o meu data frame agora está no formato que eu queira, mas primeiro eu fiz o quê? A conversão de dados, né? Então, fiz bonitinho. Ele vai fazer o quê? Ele vai lá na minha coluna, vai trazer o dia, o mês e o ano, né? Barrinha, certinho, ó. Dia, mês e o ano. E vai trazer, além disso, o nosso formato de horas também. Se você quiser alterar também, agora a gente pode colocar tudo no bloco só, né? Deixa eu limpar aqui, ó. Limpar todos os dados. Agora a gente pode unir tudo em bloco só. Eu fiz o quê? A importação. Agora eu vou fazer o quê? A conversão, né? Vou dar um Ctrl X aqui, ó. E um Ctrl V. Vou deletar tudo isso aqui, ó. E aí você pode fazer junto comigo aí depois também. Vou deletar tudo isso aqui também. E vou fazer aqui, ó. Minha conversão vai estar aqui em cima, ó. Beleza? E depois eu vou chamar o DF também aqui embaixo. Vou colocar somente um DF aqui para verificar. Então, o que eu fiz? No bloquinho eu importei. Peguei aqui o delimitador, né? E falei com ele que o delimitador é vírgula. Peguei a nossa origem CSV. E aqui eu fui na coluna e converti tudo para a data, que eu sei que estava no formato texto, né?
E aí depois eu fiz o quê? Eu deixei tudo no padrão brasileiro. E depois no final eu fiz o quê? Eu verifiquei os dados, né? Só dei uma visualizada aqui para ver se está certo. Então, vou executar esse bloco novamente, ó. Beleza, certinho. Trouxe mês, ano e... dia, mês e ano, né? Certinho. E a hora e data aqui certinho também. Se eu quiser alterar, por exemplo, eu não quero os segundos aqui, por exemplo. Quero só a hora e o minuto. Poderia alterar aqui também, ó. No lugar aqui, ó. Eu vou apagar o S, né? E vou colocar H, dois pontos e M. E aí vai aparecer só as horas e os minutos. Se eu rodar esse bloco novamente, vamos ver se vai funcionar. Beleza? Funcionou. Então quer dizer que ele trouxe para mim a data e trouxe aqui, ó, somente a hora e também o minuto. Se eu quisesse alterar, não, quero somente a hora. Você pode vir e diminuir mais seu código aqui, ó. Você vai ir treinando, né? Deixa eu dar um Ctrl E para executar aqui. Ctrl Enter, né? E agora executou e trouxe para mim a data e depois a hora aqui. Bom, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, só para trazer os nossos dados completos, tá bom? Então, o nosso bloquinho aqui, você fez, né? A gente vai criando ali, passo a passo, bloco a bloco, e depois você pode juntar tudo. Foi ali um exemplo que a gente teve, que você vai passar muito isso, vai precisar muito disso no dia a dia, né? Então, salve esse código aí, armazena ele, que tem certeza que você vai voltar nele e vai precisar de usar em algum momento aí da sua experiência, na sua jornada de dados, né? Então, um abraço aí e até a próxima aula.